Olá família, como vocês estão? É, Estamos chegando para mais um vídeo da série Seguindo os Passos dos Heróis da Galeria da Fé na Bíblia e na História da Igreja. Ah, Hoje vamos trabalhar com o primeiro vídeo que diz respeito a Abraão, o pai da fé. Lembrando, nós estamos trabalhando o ano de 2016, esse tema como tema do nosso ministério pessoal. Ah, Hoje nós seguimos com a análise dos heróis da fé, segundo o texto de Hebreus 11, e aqui estamos hoje com o versículo 8 de Hebreus, capítulo 11. Vale sempre lembrar que essas não são análises exegéticas nem técnicas. Não há de nossa parte a preocupação de estar fazendo um estudo mais analítico do texto, visto que essas são notas dos devocionais diários que eu e a Lise temos aqui por Madrid, do nosso devocional pessoal. Então, na verdade, é uma abordagem, são propostas que vêm de encontro a uma ideia devocional. Hoje, pensando na vida de Abraão e isolando o versículo 8 dentro do parágrafo que ele está inserido, é, como de costume, nós estabelecemos sempre 3 pontos de reflexão das muitas notas que fazemos em nosso devocional. Pegamos sempre 3 delas para compartilhar com vocês. E nesse versículo 8 de Hebreus 11, nós temos o primeiro desses 3 pontos, que foi o fato de Abraão ser chamado para sair de encontro à sua promessa. A compreensão de um chamado, seja ele de um chamado vocacional, de um chamado ministerial, o chamado de uma pessoa, via de regra, não é algo que vem pronto, que já vem, que é instantâneo. É, Compreendemos particularmente que o chamado é algo que vai evoluindo até que se chegue ao que nós costumamos chamar de um momento de kairos em nosso cronos, ou seja, quando chega o tempo da perfeita vontade de Deus, é então que isso ocorre no nosso processo de construção de história de vida pessoal. É, eu creio, nós cremos que o chamado é algo que vai se pondo claro ao longo de uma vida. As inclinações naturais, as ações que temos quanto temperamento, quanto personalidade, são todos elementos que vão sendo forjados ou que contribuem ou que são remodelados ao longo de um tempo da vida, até que se chegue a esse tempo pleno da vontade de Deus, quando então ele estabelece um marco zero, a partir de então, daqui para frente, fazendo ou estabelecendo um chamado. Me chama a atenção em que, se atender do homem a um convite divino, a um vem após mim, a um estou te vocacionando, estou te chamando, ele vem sempre muito associado com uma ideia de um memorial, ou seja, sempre em um chamado, como nós vimos em abordagens anteriores, há sempre no processo, quando se desenvolve um ato de fé, um pacto entre o homem e Deus, há sempre o elemento promessa da parte de Deus, há sempre qual é a parte do homem nessa aliança,
e então fica estabelecido um pacto, um convênio entre eles. Tua função é essa, minha função é essa, e assim tu serás abençoado. E ao longo do transcurso da vida de um homem, ele vai sempre estar trazendo à memória os elementos da promessa que Deus o faz no momento de um chamado. E Deus sempre deixará memoriais, ou sempre Deus deixará pontos cruciais na história. E o desprendimento, se tiveres uma atenção mais focada para o texto sagrado, verás que a morte de um ente querido é sempre um tempo que Deus entende como muito oportuno de desprendimento para que o homem se insira nesse novo processo, nesse novo tempo. Assim se passa com Abraão, que é chamado quando o seu pai morre lá em Harã, segundo o texto de Gênesis. Isso se passa com o Isaías, quando o seu primo Uzias morre, no ano em que ele morre, porque aqui fica marcado um ponto de referência, a partir de então, que o homem pode, quando trazer isso à memória, trazer, reavivar as razões de sua chamada, os conceitos de sua chamada, o contexto de sua chamada. É o mesmo que se passa com a visão de Jeremias, no capítulo 1, quando trata de sua chamada, que Deus faz brotar ainda no inverno, no janeiro de inverno, uma flor, um galho de amendoeira, quando todas as outras plantas começam a brotar tão somente em março. E Deus faz dela um sinal. Quando tudo for um caos em torno, tu tem um memorial. Quando o povo de Israel tinha as suas experiências, seja ela pascal ou de travessia do Jordão, se deixavam sempre os memoriais. Esses memoriais têm uma função de ir para além de simplesmente um objeto místico ou que seja ter nele uma referência é, espiritual, entre aspas aqui. Entendamos que ao olhar para isso, o que deve ocorrer dentro de um homem que tem uma chamada, que tem uma aliança com Deus, que estabeleceu um pacto com o Senhor, que é movido por suas promessas, é um reavivamento da fé, da crença nessa aliança que ele tem com Deus, nesse pacto que ele tem com Deus, nessas promessas que ele tem da parte de Deus. Todo homem chamado terá elementos que promovem nele um retorno, uma releitura, um reencontro com o momento, com o instante de sua chamada e as promessas que aí foram feitas, ou dentro do processo de amadurecer de uma chamada, as promessas que foram feitas, até que então ela se conclui em um ato de atendimento à chamada e fica aí então estabelecido um pacto. Assim, um elemento que manterá vivo as nossas chamadas todos os dias, um elemento que manterá vivo a nossa aliança com Deus, um elemento que manterá vivo o nosso pacto de obedecer, de atender a voz de Deus quanto a um chamado, será sempre a fé. A fé em crer em quem nos chamou, nas promessas que fez e na aliança que estabeleceu. Aqui está uma tríade que temos que alimentar todos os dias mediante a fé, trazer esses elementos à memória, porque é isso que nos faz recomeçar todos os dias nesse processo de uma vocação e de um chamado que temos. Isso é o primeiro ponto que aprendemos com Abraão nesse texto. O segundo, o texto é claro em nos dizer que Abraão foi obediente. A obediência ela é um processo que resulta da desenvoltura de um crescente nível de sensibilidade que o homem tem de discernir a voz de Deus em meio da multidão de vozes que
o cerca. Saber escutar em um mundo politeísta como era o de Abraão, uma voz distinta, uma voz singular, uma voz única e verdadeira no meio de tantas vozes que ecoavam, no meio das vozes do seu contexto familiar, que o impelia a ter uma outra linha de atitude ou mesmo o seu próprio contexto sociocultural, a situação vivenciada e que lhe conferia direitos com a morte de seu pai, lhe puxavam, lhe direcionavam em um outro sentido, as muitas vozes de um ambiente politeísta fazia o escutar direções distintas, e no meio de tudo isso, ele saber ter o discernimento, ele ter a sensibilidade de escutar a voz de Deus no meio da multidão. Isso é algo que somente a relação de fé, somente a relação de mediante a fé eu me aproximo de Deus, mediante a fé eu conheço o Senhor, mediante a fé eu me aproximo e creio que Ele existe e que é vivo e que se comunica. À luz desse contexto de Hebreus, isso vai ser algo de Hebreus 11, vai ser algo muito claro, que os que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, que Ele está numa dimensão de vivo, que Ele está numa dimensão dialogal com o ser humano, que Ele está numa dimensão que Ele me fala e que eu tenho que ter essa sensibilidade do Espírito de saber escutá-lo, saber discernir sua voz no meio de tantas vozes que me dão tantas distintas direções, mas quando eu consigo discernir a voz de Deus em meio a tudo isso, eu inclino o meu coração a escutá-la. E esse inclinar o coração, e quando estamos falando de coração nessa perspectiva do Primeiro Testamento, estamos falando bem no sentido de mente. Eu inclino a minha mente, eu deixo a minha mente se render à soberania da voz do Senhor. E mediante a fé, então, eu dedico-me em obediência ao que Ele me propôs. A obediência a um chamado, a obediência a uma vida de fé. A obediência a chegar na galeria da fé sendo chamado de o Pai da fé. A obediência que nos leva a uma fé similar à de Abraão. É uma fé que vai surgir muito desse contexto do eu discernir a voz de Deus no meio de tantas vozes. E mais do que discernir, eu inclinei a minha mente, eu rendi a minha mente, eu inclinei meu coração e escutei a voz do Senhor. E aqui é um escutar mais do que simplesmente ouvir e dizer ok. É o render-se ao senhorio da palavra de Deus. É me mover a partir de agora mediante o que eu escuto do Senhor, mediante o que o Senhor fala ao meu coração. Assim, mediante isso, eu vou conseguir mover-me em direção ao propósito de Deus. Ao ouvir a voz de Deus e obedecê-la, isso fatalmente vai implicar num fato de me deixar moldar, me deixar trabalhar ao longo da jornada de fé da minha vida. Uma jornada ministerial, uma jornada vocacional, uma jornada que sim um chamado divino, é uma jornada de fé. E numa jornada de fé é uma escola de aprendizagem, uma vida de fé, uma escola de aprendizagem aonde eu vou permitindo, onde eu vou abrindo espaço para que Deus me molde, para que Deus me trabalhe, até que eu esteja pronto, até que eu esteja maduro, para que então ocorra em mim o cumprimento das promessas. As promessas de Deus, elas não caducam. As promessas de Deus, elas não caem por terra. As promessas de Deus, elas não vacilam, nele não há mudança, nele não há sombra de variação. As promessas de Deus, elas ocorrem quando nós estamos aptos para recebê-las
e para delas sermos mordomos dentro de um conceito de mordomia divina. Sermos mordomos do Senhor. Uma promessa que temos do Senhor não é para fins que terminam em mim mesmo, mas são para os elevados fins que glorificam a Deus, os valores do reino. De maneira que, ao longo da jornada de minha vida, a minha fé tem a função de alimentar todos os dias, mediante os referenciais que eu tenho, a convicção da aliança, das promessas que tenho do Senhor, do chamado que Ele me conferiu. A fé tem essa função de me aproximar de Deus e me fazer discernir a voz do Senhor em meio a tantas vozes e daí levar-me a inclinar minha mente, a render-me ao senhorio da palavra de Deus. E ao esse caminhar da fé, vou me deixando moldar pela palavra e pelo Espírito, até que eu chegue ao ponto da maturidade de fé, de poder receber as promessas do Senhor. A fé, nós podemos dizer que é o alimento que mantém viva a obediente esperança que eu tenho, que me faz caminhar até que eu alcance as promessas do Senhor. Um terceiro elemento que nós vemos nesse texto de Hebreus 11:8 é que Abraão saiu sem saber para onde ia. Uma vida com propósito, uma vida de fé, é uma vida construída com passos diários. Significa caminhar em direção a um futuro que vai se tornando cada passo mais claro, a cada novo passo de fé que eu dou, dentro de uma jornada de obediência à voz do Senhor, de atendimento ao seu chamado, que vou caminhando em direção à maturidade, à plenitude no Senhor. É o Cristo sendo formado em mim. É cada passo que eu vou dando. São passos diários que vão me colocando em direção ao futuro e tornando mais claro essa vocação, esse chamado. Os grandes chamados da história, os grandes feitos da história, o que marcou a vida dos grandes homens de Deus na história, nunca descem como um pacote pronto, mas desce como um elemento progressivo que cada passo de fé que eu dou, a cada dia, a cada minuto do meu dia, em que eu reacendo as chamas do crer naquilo que Deus me falou, naquilo que Deus me conferiu como promessa e como aliança, a cada passo que eu dou na dependência do Senhor, isso me canaliza para ter uma compreensão mais plena dos propósitos que Deus tem para mim. Um dos grandes desafios que nós temos é, mesmo às vezes sem saber qual é o próximo passo, em que direção será, é sempre o dar pela fé. Ou seja, quando vem o próximo passo, que ele seja um passo de fé, porque são os passos diários de fé que nos levarão a uma dependência crucial do Senhor e chegaremos a um estágio pleno dessa dependência em que eu passo a confiar plenamente em Deus e eu me lanço em seus braços e eu sigo descansado nele. Aqui está uma coisa muito interessante que é cada passo do dia em que eu dou sob a sombra do Senhor, cada passo do dia que eu dou baixo a iluminação do Senhor, que eu dou na dependência do Senhor, isso me cria um estágio de aproximar-me de um conhecimento e o conhecer aqui no sentido relacional, não só um conhecimento especulativo, teórico, mas um conhecer relacional. Eu vou me encaminhando à plenitude do conhecimento de Deus e Deus se vai fazendo revelar a mim. E esse é um processo que eu só chego mediante os passos diários de fé, que eu ganho a confiabilidade inequívoca e restrita de lançar-me nos braços do Senhor e aí seguir descansando tranquilo
E nisso é que eu consigo tirar dos meus passos diários, mesmo nos momentos de profunda diversidade, a agonia e a ansiedade. Ansiedade e fé são coisas que não caminham juntas. E eu posso concluir essa reflexão no 11:8 de Hebreus, a primeira reflexão em torno de Abraão, o pai da fé, dizendo que Abraão, ele desenvolveu com excelência a arte de andar por fé e não por vista. E aqui está o grande desafio da nossa vida: caminharmos por fé e não por vista. Segue um forte abraço desde Madrid e aqui seguimos vivendo como sementes do reino.